Paz do Senhor, meus irmãos, glorificado seja o nome do Senhor. É uma felicidade muito grande para nós, novamente, poder estar aqui com vocês, falando da palavra, estando em comunhão. Nosso coração muito se alegra e eu espero que o Espírito Santo de Deus possa também, nessa tarde, falar ao seu coração, assim como tem falado ao meu, e te ajude a estar fortalecido no homem interior. Em nome de Jesus, que essa tarde seja uma tarde gloriosa e que seja exaltado o nome do Senhor Jesus. Eu tenho recebido uma orientação do nosso pastor Valmir para que durante este mês pudéssemos falar de um tema dirigido. E nessa semana o tema que está proposto é sobre o poder do Espírito Santo na minha e na sua vida, no poder do agir do Espírito Santo também no dia a dia, na vida da igreja. E diante desse tema eu meditei e gostaria de dividir com os irmãos aquilo que o Espírito Santo falou comigo. E eu acho que as coisas naquilo que são afetos à obra de Deus, elas não são por coincidência, mas por cristocidência, né? A igreja bem sabe, passei por um momento de internação por conta da Covid. Hoje completam 50 dias que eu recebi alta e eu glorifico a Deus por estar aqui. Sei que muitas pessoas sucumbiram a essa doença. Eu, por outro lado, tenho a felicidade de poder estar aqui testemunhando do Senhor, que graças a Deus vencemos essa batalha, né? E durante o período que estivemos internados, o Espírito Santo ministrou bastante ao nosso coração. Graças a Deus, durante essa internação, estive absolutamente consciente de todas as coisas e por isso estava sensível ali, consciente do que o Espírito Santo dirigia e falava à minha vida. Dentro daquilo que foi proposto, eu gostaria de deixar aqui o texto que está no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 24, e gostaria de ler apenas o versículo 49, onde o próprio Senhor Jesus, ressurreto, junto com os discípulos, disse a eles: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos por esta tarde, te louvamos, ó Pai, pela tua bendita e preciosa palavra, te pedindo, Senhor, ó Deus, ó Pai, que o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que nos proporciona comunhão com o Pai, com o Senhor Jesus, possa, Senhor, ó Pai, falar, ó Pai, ao coração da tua igreja, falar, ó Pai, muito mais do que aquilo que está em nossos corações. Ministre-nos, ó Deus, conforme a tua vontade. E que aqui, Senhor, ó Pai, possam ser ditas apenas palavras que ecoem, que brotem do teu altar. Que entre mim, Senhor, e a tua igreja esteja o teu Espírito Santo. E que possa, Senhor, ó Pai, produzir efeito, que possa produzir vida, que possa produzir avivamento, que possa produzir, Senhor, ó Deus, alegria. Ó Deus, em nome de Jesus, te louvamos hoje e para todos sempre, crendo, certos de que o Senhor está conosco. Amém e amém. Glória a Deus. E continuando aos irmãos, dentro do que a gente acaba de ouvir aqui, do que o Senhor Jesus nos diz, a obra do Senhor, ela haveria de ser feita conforme tudo aquilo que o Senhor disse, tudo aquilo que o Senhor Jesus já havia falado aos seus discípulos. Os seus discípulos vivenciaram todos os ensinamentos, né? E por incrível que pareça, de uma forma maravilhosa, quando o Senhor ele quer falar com os seus discípulos, ele vai exatamente ali no momento em que eles estão reunidos para falar somente com eles.
Quando o Senhor Jesus, ele ainda em carne aqui, vivendo como homem, ele fazia a obra que o Pai lhe colocou, lhe confiou. Ele fez a humanidade conhecer qual era a vontade do Pai. Ele, em muitos momentos, falava por meio de parábola, mas quando ele queria falar com os discípulos, ele chamava os discípulos apartados e falava com eles em particular. E agora aqui, o momento em que o Senhor Jesus ressurreto, ele aparece na casa onde os discípulos estão, ele faz ali uma alimentação com os discípulos, ele pede um pedaço de favo de mel, ele pede ali um peixe assado também, né? E num corpo ressurreto ali, glorioso já, com as marcas da vitória nas mãos, nos pés. Ele então agora diz aos discípulos: ei, olha, vocês precisam continuar essa obra. Vocês precisam falar isso a todo mundo, né? Começando em Jerusalém. Mas não comecem nada, ainda que sobre vós não venha o Espírito para te revestir de poder. E é sobre esse tema aqui que a gente meditou e buscou, e se for para dizer sobre o poder, sobre várias passagens, sobre tudo aquilo que pudéssemos estar falando, esse tempo seria curto. E por isso eu gostaria de dividir com você tão somente aquilo que o Senhor falou ao nosso coração. Eis que então, aquela mensagem principal de obediência, os discípulos deveriam aguardar o envio daquele revestimento de poder. E eles assim o fizeram. Lá no livro de Atos, mostra o momento em que há um derramamento do Espírito Santo sobre a casa onde estavam ali. Houve um grande mover e pessoas começaram também a falar no mesmo dom e identificando e testificando daquilo que estava predito nas Escrituras. A gente aprende também na palavra do Senhor que Paulo, quando escreve a carta para a igreja que está em Éfeso, ele também mostra que naquele momento, no cativeiro, na prisão em que ele estava lá em Roma, ele se colocara de joelhos em favor daqueles que estavam e que professavam a fé em Jesus Cristo. E ele dizia em suas orações para que, segundo as riquezas da sua glória, concedesse que sejais corroborado com poder pelo Espírito no homem interior. Isso Paulo dizendo no capítulo 3, no versículo 16 de Efésios. Ou seja, quando a gente começa a falar, quando a gente começa a meditar, que esse poder que havia em Deus e que operava também em Jesus, ele traz que este mesmo Espírito, o Consolador, o revestimento que está sobre as nossas vidas, sobre a vida daquele que conhece a Jesus Cristo, ele tem também o poder do Senhor. Quando a gente fala de poder, muitas vezes a mente humana, a gente pode estar associando que esse poder ele é como uma força que existe no mundo. Mas aqui o poder ele está associado à palavra de autoridade, a alguém que do ponto de vista espiritual tem o poder e sobre todas as coisas aquilo que diz é em favor da obra do Senhor, em favor do Pai, em favor do reino de Deus. Portanto, esse poder que muitas vezes o ser humano ele pode até ficar um pouco esquecido ou com a sua mente talvez não se lembrando, não se recordando daquele que habita em si, daquele poder que há em si. E isso me trouxe a uma outra oportunidade na palavra de Deus, onde no Evangelho de João, segundo escreveu no capítulo 16, a partir do versículo 15, a partir do versículo 25, a palavra de Deus, o Senhor, ele fala aos seus discípulos novamente nas últimas instruções, depois da última ceia, né? Ele reúne os discípulos ali e vai falando uma série de instruções
inclusive sobre guardar os mandamentos, inclusive sobre estar em Cristo e as palavras de Cristo em nós, e vai predizendo todas as coisas, mas chega aqui no versículo 25 do capítulo 16, ele diz ainda como o Filho de Deus em carne aqui fazendo a sua obra. Dizendo aos discípulos, diz assim: disse-vos isso por parábola. Chega, porém, a hora em que vos não falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amaste e creste que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram-lhe os seus discípulos: eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo e não precisa de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhes Jesus: credes agora? Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua própria casa, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ora, irmão Eric, por que você então está dizendo primeiro lá onde Jesus já estava ressurreto e disse para que os discípulos aguardassem até o envio daquele revestimento de poder? Por que é que você então remete aonde Paulo escreve a Éfesos, a igreja, de que o Espírito fortaleça o homem interior? E é aqui que eu gostaria de chamar a sua atenção. O Senhor é aquele que nos enviou o Espírito, o Consolador, a promessa, onde nele há poder, onde nele há autoridade, e nos revestiu. E ele diz isso também antes aos discípulos, nessas últimas instruções. Se você for no mesmo Evangelho de João, no capítulo 15, no capítulo 14, no versículo 26, ele trata do envio do Consolador, do Espírito Santo, que é uma promessa que haveria de vir sobre os discípulos e sobre toda a sua igreja. Ele fala também no capítulo 15, a partir do versículo 26, de que o Consolador, o Espírito da verdade, ele testificará do Senhor. Portanto, são instruções que ele traz aos discípulos, mas chega um momento em que ele diz o seguinte: essas instruções não são para ficar apenas naquele tempo passado. É para que você saiba que as instruções que o Senhor Jesus ele passou aos discípulos instruções que deve seguir a todo aquele que é discípulo do Senhor, só não naquele momento, mas em todo o momento da igreja. Hoje somos discípulos. Discípulo é aquele que é igual, é aquele que segue, é aquele que acredita. E, portanto, este Consolador, ele veio a nós e hoje temos este revestimento de poder e autoridade para testificar, para testemunhar do Senhor Jesus em tudo aquilo que fazemos, para nos diferenciar deste mundo. Mas falar do poder e da autoridade do Espírito Santo de Deus para fazer a obra, o que eu gostaria de colocar aqui a você, e é isso que falou o Senhor ao meu coração, inclusive nos dias em que eu estive acamado, é que o poder e o Espírito Santo, ele nos fortalece no homem interior. Sem que haja o fortalecimento no homem interior, não adianta você querer fazer a obra do Senhor Jesus Cristo, você tem que estar certo disto em você. E o Senhor Jesus, ele quando fala aos discípulos agora nessas últimas instruções, lá no Evangelho de João, no capítulo 16, onde acabamos de ler, ele fala: olha, agora não é mais necessário que eu fale em parábolas.
em forma figurativa do velho pacto. Agora não é mais necessário falar por parábolas, agora a gente começa um novo tempo, agora eu posso falar abertamente. E eu digo mais a você, não é necessário até que eu interceda por você, porque agora você não é mais servo, você agora passa a ser filho. E da mesma forma como o Pai, Ele me ouve e Ele me ama, você como filho também, você passa a ser ouvido diretamente por Ele. Então tudo o que você falar, se você estiver na videira, se você estiver em Cristo, e as palavras do Senhor estiverem em vós, você pode pedir tudo em nome do Senhor Jesus, que o Pai vos concederá. Não que Jesus não tenha importância, Ele teve a importância e Ele vive pelo poder de Deus, segundo o que Paulo escreve a Éfesos, pelo seu poder o Senhor o colocou, o Senhor o ressuscitou e o Senhor o colocou assentado à direita dele, do Pai. E aqui então Ele não nos deixa só, Ele nos deixa com um Consolador. Para quê? Para que em momentos difíceis como esses, como o que atravessamos, como um momento difícil como eu atravessei num hospital, como eu sei que muitos irmãos tiveram e passaram por problemas de saúde, estão passando por um momento de saúde, perdemos irmãos, mas nós não perdemos a fé, nós não perdemos o Consolador que há em nós. E quando o Senhor Ele fala, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz, é porque o Consolador que Ele nos envia, Ele nos traz essa paz que o mundo não entende. A paz o Senhor nos dá, nos traz aqui de uma forma que o mundo não pode entender. E Ele ainda, por outro lado, diz, no mundo tereis aflições. Ora, Ele não está dizendo que eu e você fomos chamados para viver uma vida de aflição. Ele não está dizendo que vivemos e que aceitamos Jesus para ter uma vida derrotada, uma vida desgraçada. Mas Ele está primeiro querendo nos dizer aos momentos difíceis que podemos até passar, e tudo isso pode chegar à nossa vida, porque o mundo secular em que vivemos, ele tem coisas que só nos aborrece. E graças a Deus, porque diz as Escrituras que antes esse mundo aborreceu o Senhor, por isso vai aborrecer a nós também. Por isso a cada dia vivemos momentos em que coisas más às vezes batem à porta, notícias ruins chegam, situações difíceis chegam, mas o Senhor não te trouxe para ter uma vida de derrota. Ao contrário, Ele enviou o Consolador para que este Consolador revista-nos a nossa vida com graça, com poder, com autoridade, para cuidar de nós também, no homem interior. Ainda que com Ele possamos fazer a obra do Senhor, mas primeiro precisamos estar bem em nós mesmos. E por isso o Senhor Ele fala, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Assim como o Senhor venceu o mundo, Ele quer que você também Ele esteja bem no seu ânimo. Uma pessoa com bom ânimo, ela tem prazer, ela tem como fazer as coisas com alegria, ela tem como fazer as coisas em prol da obra do Senhor, e Ele está bem. Mas se esta pessoa ela não estiver bem no seu ânimo, essa pessoa ela está desanimada. E uma pessoa desanimada, ela não vai conseguir produzir todo o fruto que ele poderia estar produzindo. Portanto, se tem aqui um poder, a autoridade, onde o Senhor Jesus em nós, por meio do Consolador, Ele pode fazer. Em primeiro lugar, é que eu e você tenhamos força no homem interior. E uma das coisas mais difíceis, e isso Davi também já falava, é que a gente consiga vencer o nosso próprio homem, nosso próprio eu, nosso próprio natural. Andar em espírito o tempo todo e não só de vez em quando. Por quê? Porque vem um dia mau, e quando chega o dia mau é preciso estar preparado, é preciso estar com bom ânimo, é preciso estar fortalecido no homem interior. Aqui quando o Senhor Ele fala de ânimo, o ânimo é um sentimento. O ânimo ele está ligado a emoções, o ânimo ele está ligado à alma.
E quando a gente, na palavra de Deus, fala sobre sentimentos, fala sobre alma, a gente fala do lugar onde possa emanar essas emoções, que é o nosso coração. No nosso coração tem que estar bem. No nosso coração, nas nossas emoções, o Espírito Santo, ele tem que estar reinando absoluto. Não pode haver nos nossos corações qualquer coisa que possa impedir o agir, o fluir do Espírito Santo. Porque a gente não sabe qual é o momento em que o Senhor, diante de alguma situação, vai requerer que a gente faça a obra dele. Temos que fazer a obra do Senhor em todo momento, em todo instante, por isso é preciso estar bem. Mas nós temos ainda um corpo limitado. Nós ainda temos um corpo humano, um corpo que, se houver aqui um tropeço, cair aqui, dói. A gente fala ai. A gente pegar um cabo, às vezes, que ficou perto do fogo ali, queima, dói, a gente grita ai. O nosso corpo ainda é um corpo humano, ainda não temos um corpo transformado. Esperamos por esse corpo transformado quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja. Mas enquanto esse dia não chega, e olha, eu tenho certeza que nós estamos vivendo os últimos dias. Eu estou muito feliz porque eu sei que o Senhor não se detém, Ele não demora. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Eu sei que o Senhor está próximo, mas enquanto esses dias não passam até a chegada dEle, esteja bem no homem interior. Eu sei que às vezes os momentos em que passamos, estamos abatidos, estamos com desânimo e precisamos pedir por um irmão que está perto de nós, para orar por nós, por abraçar-nos, para nos ajudar. Nós como igreja podemos e devemos ajudar uns aos outros. Mas temos que ter o reconhecimento de que no nosso coração a primazia do Espírito Santo tem que estar ali, para que a gente tenha condições de permitir que Ele nos proporcione força no homem interior. Sabe, em Provérbios, no capítulo 4, no versículo 23, diz a palavra de Deus que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele provém as saídas da vida. Em algumas versões diz as fontes da vida. Não é a fonte, são fontes. Se tem alguma coisa que você deve guardar, é o seu coração, para que o seu coração, onde brotam os desejos, até mesmo os desejos maus, você possa dizer não aos maus, prosseguir aos desejos bens, prosseguir aquilo que é de bom grado, aquilo que é em favor do reino de Deus, em favor do Senhor Jesus, da sua obra. Mas talvez você esteja me perguntando, irmão Eric, talvez eu não esteja com o meu coração bom. Talvez eu esteja passando um momento onde o meu coração ele está um pouco frio. Reconheça isso na sua vida. Não, talvez se você estiver no momento em que você está envergonhado daquilo que você fez, ou daquilo que pode ter te entristecido, ou você divide isso, ou você entra no seu quarto e fala bem alto para o Senhor: Senhor, eu estou frio, eu preciso da tua ajuda, eu creio no teu Espírito Santo e creio que Ele habita em mim. Tira, Pai, do meu coração toda e qualquer coisa que pode impedir o fluir do teu Espírito, mas eu preciso, Pai, da sua ajuda. O Espírito do Senhor, ele tem poder e autoridade, porque assim a palavra nos ensina. E esse poder e essa autoridade, ele quer estar dentro de você, te usando, falando com você. Em primeiro lugar, você tem que ser a primeira pessoa a estar bem no Espírito, a estar bem no seu ânimo, para que a obra do Senhor ela possa ter fluidez na sua vida, para que você possa se alegrar. Os momentos de tristezas, eles vêm. Os momentos de tristeza, muitas vezes pode deixar a pessoa desanimada e começar a se esfriar, mas você não pode entrar nessa espiral. Você não pode entrar neste fluxo. Peça ajuda. Não fique no seu canto sem pedir ajuda, porque o esfriar pode fazer espiritualmente você a sair de um nível espiritual, ir para um nível natural e começar de novo a fazer coisas que você fazia outrora. Esteja bem no homem interior, esteja fortalecido no homem interior,
para que o Senhor possa com alegria olhar para você e dizer: este servo ele pode e ele tem condição de continuar falando do reino do Senhor Jesus, do reino de Deus. Sabe, talvez você esteja aí falando: mas pastor Eric, como é que eu posso, nos dias atuais, querer agir dessa forma? Como nos dias atuais, os dias são maus, como eu posso ter força para isso? Eu estou passando por um problema, eu estou passando por uma dificuldade. Os momentos são difíceis, pastor Eric, você não está vendo, você não liga a televisão, você não vê as notícias. Eu quero e eu preciso te dizer alguma coisa também. Se está difícil para você, está difícil para mim também. Está difícil para o empresário, está difícil para o trabalhador, está difícil para quem está desempregado, está difícil para quem está pagando aluguel, está difícil, eu sei que está difícil, os dias são maus, mas a palavra que o Senhor deixou a mim e deixou a você é para que pudéssemos estar fortalecidos no homem interior para resistir a este dia mau. Esses dias que passamos aqui, eu posso te assegurar que dias também tristes e dolorosos o profeta Jeremias passou. O profeta Jeremias diz lá em Lamentações, eu gostaria de ler aqui apenas um versículo mais com você, onde o profeta Jeremias, ele abre o seu coração, ele rasga de uma determinada forma em Lamentações capítulo 3, a partir do versículo 18, onde ele diz assim: então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Olha o que o profeta Jeremias diz, no momento em que ele passou e ele vivenciou as coisas terríveis que aconteceram no meio da nação de Israel, onde ele vivenciou a destruição da nação, o povo que foi para o exílio na Babilônia. Ele via aquela desolação e, mais do que isso, antes que isso tudo acontecesse, o Senhor usou a sua vida, e quando ele falava para que o povo se arrependesse, no final foi lançado numa cisterna de lama. Ele passou dias tristes, não só porque não ouviram o que Deus queria, mas também por ter testemunhado que aquilo que Deus disse que ia fazer, ele fez. E aí então ele, entristecido em sua alma, ele já diz: pereceu a minha força, acabou a minha força, e a minha esperança no Senhor também acabou. Tamanha era a tristeza de Jeremias. Mas então no versículo um pouco mais abaixo diz assim, no versículo 21, disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Quando ele volta à memória quem é o seu Senhor. E aí no 22 ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Meu irmão, eu quero dizer para você que este período difícil que estamos passando vai ter fim. Esta pandemia vai ter fim. Estão dizendo que há uma segunda onda na Europa já, que vem sendo um grau de contaminação ainda muito maior do que foi na primeira. Eu quero dizer, até esta vai ter fim. Os momentos de limitações financeiras na sua vida também vai ter fim. Os momentos de desemprego na tua vida também vai ter fim. Os momentos difíceis no meio da saúde que você está atravessando vai ter fim. A única coisa que não tem fim são as misericórdias do Senhor sobre a minha vida, sobre a sua vida e sobre a vida da igreja. Eu quero dizer para você, filho, que o Espírito Santo do Senhor, o Consolador, ele tem poder e autoridade para testemunhar do Senhor, fazer a obra do Senhor por meio da sua vida, mas ele quer hoje, nessa tarde, dizer a você, dizer que se houver alguma coisa na sua vida que precisa ser fortalecido primeiro, é o teu homem interior. Se você acredita nisso, saiba, reflita o que há no seu coração. Se há um momento que você parou, por que parou?
Se foi um momento de falha sua, ou porque alguma coisa aconteceu, ou porque você estava projetando a sua expectativa em pessoas, ou alguma expectativa em lugares, ou alguma expectativa em coisas, e ela talvez não tenha se realizado da forma como você planejava. Eu quero dizer para você que a sua expectativa, quando no Senhor, você nunca vai ser frustrado. Eu quero te dizer nessa tarde que o Espírito Santo do Senhor fortaleça a minha vida no homem interior, fortaleça também a sua vida no homem interior. Que você saiba que o Senhor não se esqueceu de ti. Eu quero que você também veja aqui que o Senhor, em Lamentações, por meio do profeta Jeremias, diz assim, versículo 32, pois ainda que entristeça a alguém, usará de compaixão segundo a tua grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Se há ainda alguma coisa que você tenha pensado e tenha refletido de que isto tenha sido alguma coisa que o Senhor quer chamar a sua atenção, eu quero dizer para você, o Senhor, Ele tem compaixão por mim e por ti. E portanto, enquanto houver tempo, enquanto o Senhor Jesus aqui estiver para vir buscar a sua igreja, se há algum momento, alguma situação com a qual você pode se arrepender, é agora, ainda há tempo. Peça ao Espírito Santo perdão se houver tido alguma falha da sua parte, mas diga para Ele novamente, assim como foram difíceis os momentos, e ainda que talvez eu esteja vendo esses momentos difíceis, eu quero me alegrar em Ti, Senhor, que a força e o poder do Espírito Santo revista grandemente o homem interior que há em você, para que você no seu coração exalte, se anime, se alegre. Eu quero dizer para você, você não nasceu para ser um desgraçado, você nasceu para ser vitorioso em Cristo Jesus. E por isso, filho, eu quero nessa tarde abençoar a tua vida. E eu gostaria agora que você, neste momento, pudesse fechar os seus olhos, pudesse agora olhar para o seu coração, em primeiro lugar, e ver se há alguma coisa que tem impedido a ação fluir, o poder e a autoridade do Espírito Santo em você. Se há, eu quero te dizer, o Senhor está pronto para ouvir o pedido de perdão. E eu gostaria agora também de poder orar com você, orar com a igreja e dizer, Paizinho querido, Pai amado, em nome de Jesus, passamos, ó Pai, por momentos difíceis, passamos por momentos muitas vezes de angústia, de aflição, de dor, perdemos irmãos, Pai, neste momento, nestes dias. Pai, em nome de Jesus, eu sei que o meu Redentor vive, e vive também, Senhor, ó Pai, o Seu Espírito, o Consolador em mim, nos meus irmãos, na Tua igreja, Pai, que é o corpo de Cristo. Senhor, ó Pai, a Tua noiva, ela está, Senhor, ó Pai, ansiosa, Pai, pela Tua volta. Não há nada, Pai, neste mundo que possa nos fazer, ó Pai, querer ainda ficar aqui. Eu sei que um pouquinho de tempo e o Senhor voltará para buscar a Sua noiva, a Sua igreja. Pai, com grande alegria, com grande, Pai, prazer, Senhor, gozo e regozijo será para nós. Mas, Pai, em nome de Jesus, enquanto este dia não vem, Pai, olha para o coração dos meus irmãos neste momento, que tem, Senhor, ó Pai, ouvido a Tua palavra, e onde Jesus traz instruções acerca daquilo que temos que ter na nossa mente todos os dias. Que o Seu bom ânimo, Pai, caminhe conosco, para que possamos vencer este mundo, para que possamos vencer o dia mal. Mas não vamos vencer isso apenas, Pai, como um conhecimento, Senhor, ó Pai, mas como o agir do Espírito Santo em nós. Que o Espírito Santo em nós, Pai, o Consolador, aquele que nos reveste de autoridade e de poder como filhos Teus, Pai, possa, Senhor, ó Deus, agora levantar o abatido,
levantar o cansado, levantar aquele, Pai, que tem errado ou que tenha pecado contra Ti, contra o Teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, que haja, Senhor, ó Pai, nesta tarde, uma tarde de reconciliação. Pai, se houver necessidade, Pai, dos Teus filhos rasgarem o coração e chorarem, Pai, que o façam, mas tenham liberdade de fazer, ó Pai, na presença do Senhor. Que o Espírito Santo, Pai, use e tome com graça, com poder, ministrando, Pai, falando, Pai, em dons de línguas estranhas, falando, Senhor, ó Pai, daquilo que muitas vezes até tenha se esfriado, Pai, no coração dos Teus filhos. Pai, eu saio, Senhor, ó Pai, hoje daqui, Senhor, ó Pai, não da Tua presença, porque eu sei que o Senhor está conosco, mas firme, Pai, convicto de que o Espírito Santo, Pai, o Espírito da verdade, Ele está agora, Pai, agindo e levantando, assim como Paulo, Senhor, ó Pai, cerrado no cárcere, na cadeia em Roma, escreveu aquela carta, Pai, para os irmãos em Éfeso. Ele se colocou de joelho e pediu, Pai, ó, que alguma coisa, Senhor, ó Pai, excelente, Pai, por parte do Espírito Santo, agisse na vida dos irmãos, que fosse fortalecer o homem interior. Que possamos, ó Pai, ser esse testemunho de alguém que anda, Senhor, ó Pai, de bom ânimo. E ainda, Pai, dentro da nossa limitação, se houver, ó Pai, alguma coisa que possa nos abater, nos ajude, Pai, que o Teu Espírito Santo seja, Pai, reinando em nossos corações, em nossas mentes, e possamos, ó Pai, como igreja, como corpo de Cristo, continuar, ó Pai, falando do reino do Senhor dos céus, ó Pai, nesta terra, do reino de Deus, falando do amor de Cristo, falando, Senhor, ó Pai, dos Teus mandamentos, falando, Senhor, ó Pai, do princípio que é amar a Ti e amar, ó Pai, ao nosso irmão como a nós mesmos. Pai, em nome de Jesus, que nada seja, Pai, mais importante do que a Tua obra. Assim, em nome de Jesus, console os corações nessa tarde e levanta, Pai, o abatido. Ó Senhor, e em nome de Jesus, que a Tua igreja agora possa se colocar de pé, firme, Pai, e alegre. Meu querido irmão, eu te abençoo neste dia com a paz do Senhor. Que a paz que o Senhor, Ele dá, possa ser a paz que inunde o seu coração, que é uma paz que o mundo não dá, mas que Ele dá. Que a certeza de vitória e a consolação do Espírito Santo esteja contigo, te fortalecendo, hoje e todos os dias. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, que essa palavra possa ficar guardada e que o Espírito Santo continue ministrando a você, muito mais do que falamos aqui. Em nome de Jesus. Amém, querido? Um grande beijo, saudade de todos, creio que logo nos veremos, em nome de Jesus. Amém.